AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Boa tarde a todos. Nós estamos no programa Gerando Saúde e eu quero te convidar para estar conosco nesta tarde. Hoje nós estaremos falando de um tema muito legal. Como iniciamos a semana passada, nós estamos falando do Novembro Azul, falando da prevenção das doenças masculinas. Então, o quanto é importante você se cuidar. Eu quero que nesta tarde, desejo a você nesta tarde, que esse programa entre no seu lar, entre na tua casa, desejando a você uma grandiosa paz do Senhor Jesus, que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que todos estejam com saúde, que todos estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Esse programa ele foi criado para te levar informação, para te dar orientação, para que você possa cuidar de você de uma forma grandiosa, que você possa ter qualidade de vida, gerando saúde. E eu gostaria de iniciar fazendo uma oração, que essa oração possa chegar até você. E eu te convido, vamos orar comigo. Eterno e maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer pela tua presença neste lugar, pela tua presença em todos aqueles que estão nos assistindo nesta tarde, pela tua presença, Senhor, nesse ministério, na mídia que toca todos os programas, pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas, que onde nós estivermos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que a tua presença pode ser notória, nos livrando, nos dando saúde. É o que nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Meus queridos, te convido também para ler uma palavra do Senhor Jesus. Hoje eu estarei lendo a forma como Deus nos fez, que está em Gênesis 2:7, que nos diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Então, aqui está dizendo para nós: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa tarde nós iremos falar um pouco dos rins, o quanto nós temos que observar essa área do nosso corpo. E aí eu separei essa palavra para que você entenda a importância, como Deus nos criou, e nos criou com tudo tão perfeito, nos criou. E todos os nossos órgãos, todas as nossas partes do corpo, ela tem uma função. E quando ela não funciona direitinho, nós temos muitos problemas. E hoje nós vamos falar sobre os rins. Então Deus nos deu cada órgão com uma função especial para funcionar e manter esse corpo bem todos os dias, para que nós possamos ganhar o pão de cada dia. Então o Senhor Jesus, ele é maravilhoso e é aquele que nos dá a vida. E aí nesta palavra também nos diz que ele fez este homem do pó da terra,
Então, quando ele olhou para este homem, viu este homem feito do pó da terra, mas não era uma alma vivente. E aí, quando ele soprou, ele deu vida a tudo que nós temos, inclusive aos nossos órgãos. Ele deu vida aos nossos órgãos. E hoje nós vamos falar a respeito de um desses órgãos que é tão importante na nossa saúde, que é tão importante na nossa vida, ok? Eu quero também, eu sou a Nilvânia, estou apresentando o programa Gerando Saúde já com vocês há algum tempo, sou psicóloga, trabalho nesta área, vejo a importância desses nossos órgãos funcionar direitinho para que a gente tenha qualidade de vida. E eu também quero apresentar a nossa convidada especial. O nome dela é Laudilina, é uma pessoa assim muito capacitada e eu já queria apresentá-la para que ela possa fazer as considerações iniciais. Lau, fala um pouquinho da tua formação, da tua experiência dentro dos hospitais, para que todos aqueles que estão nos assistindo depois até possam mandar perguntas para você. Tá certo. Então, boa tarde a todos. De imediato quero agradecer o convite por estar aqui e poder partilhar com vocês o meu conhecimento, né, adquirido ao longo dos anos trabalhando na rede hospitalar. Sou enfermeira de formação, trabalhei muito tempo em hospitais, posso dizer que em todos os setores hospitalares, começando a pediatria até a UTI, e por fim eu conheci a nefrologia, né? Então, o que a gente trabalha com os rins, com o problema dos rins que as pessoas desenvolvem, a gente trabalha. Então, meus últimos 18 anos na enfermagem foram em clínicas de nefrologia, onde atendi os pacientes com a doença renal crônica, né? Então, foram aí longos 30 anos dentro de hospital e hoje estou um pouco afastada da área, né? Estou rumando para outros caminhos, mas a gente não se desliga da enfermagem, a enfermagem está presente sempre. Então, estou aqui para participar desse programa e trazer meus conhecimentos até vocês. Ok, olha que coisa importante. Hoje nós vamos ter, então, uma pessoa falando mais e mais da questão dos nossos rins. Quanto é importante, meus queridos. Fique conosco, mande a sua pergunta, compartilhe esse programa com as pessoas que você sabe que tem um problema renal. Compartilhe com pessoas que você acha que é interessante saber. Manda esse link, vai no YouTube, vai no Face, vai no AD Perus e entra no Face, entra no YouTube e compartilha. E manda sua pergunta para que nós possamos fazer essa troca. E também mande a sua pergunta, que às vezes a gente não tem tempo de responder no programa, mas nós vamos responder vocês mandando lá, entrando, a gente responde abaixo, ok? Um abraço a todos, fique conosco, que nós temos muita informação a te dar nesta tarde. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida.
use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Meus queridos, nós estamos no programa Gerando Saúde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os rins, um órgão tão importante, um órgão maravilhoso que tem uma função assim especial para nos manter na qualidade de vida. A semana passada, Lau, nós tivemos aí, falamos um pouco do câncer da próstata. Falamos não só do câncer, mas nós falamos do quanto o problema de próstata pode interferir na saúde do homem. E o quanto o Novembro Azul, olha gente, nós estamos com o Novembro Azul, olha que bonitinho. Então, azul na tela, já tem o azul na tela. Então, assim, o quanto esse homem e o quanto essa sociedade criou o Novembro Azul para que esse homem pudesse cuidar um pouco mais e tivesse um mês focado para ele olhar para ele, né? Porque nós sabemos que nessa correria, Lau, gente, eu tô falando Lau porque ela é uma amiga minha, muito íntima, tá? Então a gente se trata de Lau, mas eu vou falar Laudilina, tá? Porque as pessoas... O nome comprido pode abreviar. Então, assim... o Novembro Azul foi criado exatamente para que esse homem pudesse se olhar, para que ele pudesse ter esse mês e ele entender a importância dessa prevenção, porque tudo que se previne, né, não chega a lesar totalmente um órgão ou uma função dentro do nosso corpo. Então, a semana passada, Laudilina, nós falamos sobre... os problemas, alterações da próstata e falamos também um pouco sobre o câncer de próstata. Falamos para que esse homem pudesse, ou para que as famílias que nos ouviram, para aqueles que estavam nos ouvindo, pudesse alertar as pessoas. Falamos da idade, a importância, às vezes se tem casos, né, de câncer ou problemas de próstata na família, que pudesse procurar fazer os seus exames entre 40 e 45 anos, e aqueles que não têm acima de 45, 50 anos. Então, vai muito da história familiar de cada pessoa, né? Exato. E a gente falamos bastante sobre isso. O Joanir, que veio, também deu um foco bastante especial a respeito disso. E aí, para a gente reforçar, para você que está nos ouvindo, eu vou pedir para que ela fale um pouquinho sobre essa próstata, para a gente poder entrar na questão dos rins, ok? Lídia, você que teve contato, né, com vários homens, e nós sabemos que a questão da próstata pode interferir um pouco nos nossos rins. Fala um pouquinho da próstata para nós. Dá um apanhado para nós. Isso. Então, só reforçando nessa questão do Novembro Azul, especificamente para o homem se dedicar a essa prevenção do câncer de próstata, já que verá o Outubro Rosa para a mulher, dedicou-se um mês para o homem. O homem sempre muito atarefado, não busca o controle da sua saúde, não busca a prevenção. Normalmente o homem, quando procura o médico, é porque ele já está acometido alguma coisa. Então, esse mês é para isso, para chamar a atenção desse homem para a sua saúde, né? E para a gente só lembrar do que é a próstata, fala-se muito a próstata. Eu até fico devendo de não ter uma gravura para mostrar internamente no corpo humano, mas assim... É uma glândula que fica logo abaixo da bexiga, uma glandulinha que ela tem a função dela de liberar hormônios, tal, tem toda uma função específica masculina. E a partir do momento, ela, como eu falei, fica embaixo da bexiga e ela envolve a uretra, que é o canal onde passa a urina. Tem a bexiga, enche de urina, a uretra embaixo e tem a glândula a próstata que fica logo ali embaixo. Então, quando tem um acometimento dessa próstata, quando ela está inflamada, ela está inchada, né, ela vai comprimir essa uretra e vai impedir a passagem do fluxo normal de urina, né? Então, é aí que o problema da próstata interfere na função renal,
né? Então, porque ela acaba prejudicando. Como vocês já falaram do câncer de próstata, os tratamentos e tal, a gente hoje vai se ater à função renal. E como que a próstata interfere nisso? É dessa forma. Então, ela está inflamada, ela está edemaciada, né? Ou seja, inchada, ela comprime a uretra, impede essa passagem dessa urina vai ficar represada na bexiga. Então, essa urina represada ali na bexiga, ela não consegue passar, o homem está urinando em pequenos jatos, que já é um sintoma, que ele já está com doença da próstata, ela vai se acumulando e ela há um refluxo para o rim. Então, o rim, nós temos 2 órgãos localizados na parte posterior das costas, na região lombar, e são 2 rins em forma de feijão, a gente fala, né? E eles são nossos filtros, eles que filtram o nosso sangue para eliminar todas as toxinas. Eu costumo até dizer, assim, a grosso modo, que o que a gente come, o que a gente bebe, o organismo aproveita os nutrientes e o que não serve mais é eliminado nas fezes e na urina. No caso, hoje, a gente falando da urina, né? Então, a bexiga estando, comprometido com essa próstata aumentada, impedindo de passar essa urina retorna e ela vai lesando o rim, que ele tem a função de filtrar, acumular urina para a gente expelir. E ela vai ficando parada ali, então vai lesando o rim e vai levando à insuficiência renal. Né? Quando uma pessoa ali, às vezes as pessoas confundem, né? Às vezes falam, eu estou com dor nos rins. Me mostra aqui nessa área, nossa, aonde pode ter essa dor? A gente fala bem da região lombar. Então, a gente divide a nossa região torácica, abdominal e região lombar. Então, mais atrás, a região lombar aqui das antigas cadeiras, bem nas cadeiras, onde ficam localizados os rins, né? E a gente tem essa dor, né? Quando problema renal, cólica renal por um cálculo, né? Uma dor insuportável, dizem quem já teve, né? Que é uma dor terrível. É uma fisgada? Né? É uma fisgada? Não, tem gente que diz que é umas fisgada. Eu nunca tive a cólica renal, mas já vi pessoas, não é fisgada, é uma dor, não seria lacerante, mas é uma dor contínua, de forte intensidade, que até a gente compara, né, às vezes, para a mulher a dor do parto, o homem que tem, né, mais essa dificuldade de lidar com a dor. Então, a dor de um cálculo renal é semelhante a isso, né, para o homem, que é muito forte, né, bem intensa. E aí, quando a gente pensa no problema de próstata, você já disse que pode interferir nos nossos rins. Na função renal, isso. Porque, assim, como você disse, a urina não sai pelo canal que deveria sair, fica retida e volta para os nossos rins, é isso? Isso, ela há um refluxo, né? Como fosse ela passasse novamente. E é uma coisa que já a formação, a urina já tem todas as toxinas que deveríamos eliminar, e se ela volta, vai lesando as células renais. E ele vai perdendo a capacidade dele de filtrar, né? Porque os nossos rins, o que são? São 2 filtros que a gente tem, né? E ele vai perdendo essa capacidade de filtrar. Então, a pessoa vai com problema na próstata, vai urinando pouco, vai urinando em pequenos jatos, e isso vai a doença evoluindo. Então, assim, o primeiro sinal, sinalzinho de coisa diferente, que você tem que urinar normalmente, né? Um jato forte, urinou todo, esvaziou a bexiga, sentiu a sensação de alívio. É isso, é para funcionar bem. Se não está acontecendo isso, alguma coisa está errada, já é um sinalzinho de alerta de você procurar orientação médica para chegar a um diagnóstico. Então, vamos pensar que a pessoa possa estar com um problema de rins. Você tem, assim, uma noção, devido à tua vivência, né, de ter trabalhado tanto tempo na nefrologia, quais são os sintomas, quais são, vamos dizer assim, os sinais que a pessoa pode perceber no dia a dia dela, tendo ou não, né, alguma dificuldade na próstata? Quais são os sinais? A gente pode até pegar, aproveitando que a gente vai falar do rim, até serve para homens e mulheres, os sinais e sintomas, porque a doença renal é uma doença silenciosa, ela vem, ela vai se instalando, ela não chega de uma hora para outra. A gente até classifica a insuficiência renal em aguda e crônica, né?
Então, a insuficiência renal aguda, ela se instala repentinamente, de uma hora para outra. Por quê? Por uma infecção do trato urinário, por um trauma, por um cálculo renal, por uma desidratação severa, intoxicação medicamentosa, né, enfim. Ela se instala, a insuficiência renal aguda. O que é? A dificuldade do rim, a falência do rim de estar filtrando. Mas é um quadro agudo, por uma questão dessas aí. Tratar, vai ficar bem. Então, a insuficiência renal aguda, ela tem tratamento, ela tem reversão, ela volta. Foi um tratamento quadro... o quê? Medicamentoso? Medicamentoso, antibióticos, às vezes irrigação. Irrigação lavagem com soro, enfim, né? Mas depende da causa, o tratamento específico, né? A cirurgia para tirar o cálculo renal, enfim, né? Cirurgia, você diz pedra nos rins, né? Tem pessoas que falam assim, pedra nos rins. Pedra no rim, que a gente fala o cálculo renal. É o cálculo renal. Então, tá. Às vezes a cirurgia corrige esse problema que está ocasionando a insuficiência renal aguda, corrigiu, volta a funcionar. Agora, a insuficiência renal crônica, ela vai se instalando aos poucos. Talvez por uma doença da próstata que está lá, que não foi detectada, que vocês já enfatizaram no outro programa, por outros fatores, uma hipertensão arterial não tratada, um diabetes também não tratado adequadamente leva a nefropatia diabética e vários outros fatores. Mas hoje a gente pensa na próstata. A próstata foi isso que eu falei, né? Ela vai comprimir a uretra, vai levar à falência renal. Então, a insuficiência renal crônica é a perda da capacidade do rim de filtrar. Ele não consegue mais filtrar o sangue. Aí o que acontece? Nós vamos acumulando no organismo as toxinas, que principalmente ureia e creatinina, que são os marcadores da função renal. E isso no organismo vai dando sinais. A gente tem boca amarga, náuseas, vômitos, perda de apetite. Isso na crônica? Na insuficiência renal crônica. Já na crônica. Então, ela vem se instalando, você começa. Às vezes, o paciente chega para a gente vai, eu não sinto nada, doutor. Enfermeira, eu não sinto nada. Aí você pergunta, mas você sentia gosto amargo? Às vezes. Tinha náuseas, tinha vômito, tinha fadiga muscular, tinha fraqueza, falta de ar. Tudo isso já da doença renal se instalando. Mas isso, Lídia, mas isso não pode ser confundido com um problema estomacal, não pode ser confundido com alguma coisa, sei lá, do fígado não está funcionando bem. Pode estar sendo confundido então, o diagnóstico médico é feito por descarte, né? Então, assim, você chega num pronto-socorro com náuseas e vômitos, a primeira coisa que o médico vai pensar é alguma coisa gástrica, estomacal, vesícula, pâncreas, enfim. E eles vão investigar. Tem muitos casos de pessoas que chegaram, olha, mas eu estava tratando isso. E às vezes pode ser que o médico, por inexperiência e tal, ou porque é no pronto-socorro, ele só vai tratar o vômito naquela hora e não vai investigar, não detecta aquela doença renal. Mas é importante, tomou lá o remédio para o vômito, não melhorou, persistiu, voltou, tem que buscar novamente um médico, outro médico, marcar uma consulta, pedir uns exames. Aí nos exames a gente vai ver. Aí você tinha, só para complementar, você tinha perguntado mais os sinais e sintomas. Então são esses, náuseas, vômitos, perda de apetite, inchaço nas pernas, porque aí você não está urinando bem, diminuição da frequência urinária e do volume urinário, o edema, já falei, né, que é o inchaço, a urina mais escura, o cheiro mais forte, né, e aí vai evoluindo até outros sintomas mais graves, que a gente chama que é da uremia, né, que, ou seja, a ureia no organismo circulante você está ficando toxemiado, a gente fala tóxico, porque você não está conseguindo eliminar as toxinas, o seu rim não está dando conta. E aí a pessoa que vai num pronto-socorro e ela é passado todo um tratamento pensando que é uma coisa estomacal, por exemplo, e aí isso não passa. Qual é o outro tipo de exame para identificar que pode ser alguma coisa nos rins? O exame é o básico, é o mais simples, é uma dosagem de ureia e creatinina. Esse exame é feito o exame de sangue, você faz o hemograma para ver a anemia, a infecção, e você faz a bioquímica que vê os eletrólitos, sódio, potássio, ureia e creatinina. Então, ureia e creatinina é simples o médico pedir. Então, é importante até a gente se informar, saber, olha, doutora, eu estou sentindo isso e isso também, eu já vim, já tomei isso, não melhorei, está persistindo os sintomas. Vai se investigar. Aí vai chegar a uma causa, vai chegar a um diagnóstico.
Tá, quando a gente fala de cálculo renal, que é essa pedra nos rins, né, que muitas vezes em tratamento, o médico fala, você está com um milésimo de pedrinha nos rins. Continua tomando água. Então, assim, tem pessoas que, tem médico que diz, o tratamento é a senhora tomar água. Sim, sim. Só água, água. E tem, dependendo do tamanho da pedra, é isso que eles passam, de repente, uma cirurgia, de repente, uma medicação para poder eliminar a pedra. Como funciona isso? Você que já acompanhou tantos casos. É interessante sua pergunta, porque assim, é diferente o tratamento do cálculo renal, diferente do tratamento da insuficiência renal. Quando você tem um cálculo renal, você tem uma pedra que está lá te impedindo, às vezes ela bloqueia o canal, a uretra, é onde vem a dor terrível. Realmente, para ajudar a eliminar, é bastante líquido, bastante água, né? Não refrigerante, não suco com muito açúcar, porque os cristais do açúcar que ajuda também na formação dos cálculos. Mas aí, quando a presença da pedra nos rins, você tem que tomar bastante líquido. Ou, às vezes, a cirurgia tem várias técnicas que eu não precisaria para você agora, mas tem técnicas não invasivas, ou seja, não precisa cortar para tirar a pedra, mas, né, enfim, o tratamento é muita água para você ajudar a eliminar. Diferente da insuficiência renal, porque quando você está em insuficiência renal, você já não está tendo a capacidade do rim de filtrar o sangue, de formar urina, é onde você vai ficando inchado. O líquido vai para o teu corpo. Aí você já não pode beber tanta água. Né? Ai, que interessante. Não pode, porque aí você já está retendo o líquido, teu rim não está dando conta de filtrar e jogar para fora essa urina. Quanto mais líquido você ingerir, mais inchado você vai ficar. Né? Então, às vezes, a gente pega um paciente no início da doença renal, para início de diálise, com uma doença renal já progressiva há muito tempo, e ele está, tipo, 10 quilos, 12 quilos acima do peso dele. Pela retenção de líquido? Pela líquido? retenção de líquido, só inchaço. Tá, só então, inchaço. ou seja, você está me dizendo que a insuficiência renal, ou o rim já está lesado. Já parou de funcionar, já alguma porcentagem. Aí, aproveitando, a gente fala assim, a gente vai medindo por porcentagem da função que tem. Então, o rim, quando ele está só com 10% de função, que ele só tem a capacidade de filtragem de 10%, é o momento de começar a hemodiálise. No diabético, com 15% dessa função renal já começa a hemodiálise. Tá? Ô, Lídia, não sei se você tem essa informação, que é muito legal, né? Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem, olha, se você é diabético, você pode lesar os rins, viu? Sim. Se você tem pressão alta, você pode lesar os rins. Por que as pessoas dizem isso? Não sei se você tem essa clareza aí para nós. Talvez eu fique devendo a clareza da resposta, mas assim, o diabetes não tratado, ele vai, ao longo do tempo, lesando os outros órgãos. Né? Tem gente que desenvolve a cegueira por causa do diabetes, a retinopatia diabética fica cego. Tem gente que compromete um outro órgão e também compromete o rim, é a nefropatia diabética. Então, a causa da doença renal crônica, da insuficiência renal crônica, são várias causas. Diabetes, hipertensão arterial não tratada, porque o rim, você está hipertenso e o rim está tentando, no mecanismo, compensar isso e regular a tua pressão, e ele não consegue. E você também não percebe, porque a pressão alta é outra doença silenciosa. Então, é importante estar sempre aferindo. Chega um momento da nossa vida que a gente está sempre ligado, né, nos detalhes, nos sinais. Então, está sempre aferindo aí uma pressão, de vez em quando fazer um teste de glicemia para ver níveis de açúcar, para ver se não está desenvolvendo diabetes. Tá? Então, tem vários fatores que levam à insuficiência renal. Mas hoje a gente estava pensando nesse inicial que a gente falou, a próstata, onde que ela causa, como que ela causa a doença renal, que a gente falou, né? Tá. Mas são várias doenças que causam. E aí você me fala dois tipos, né? A crônica e a aguda. E a aguda. Então, a aguda já está na máquina, vamos pensar assim? Não. A aguda é uma insuficiência renal aguda por algum problema que você teve, mas assim, é abrupto, repentino. Vamos supor, você está num deserto, desidratada, sem beber água, você vai a uma insuficiência renal aguda. Que, hidratando o corpo,
você vai Volta ao reverter, normal. volta ao normal. Então, a insuficiência renal aguda tem reversão, ela volta ao normal. Ou uma infecção urinária muito severa, tratou, retratou, não. Agora, a infecção urinária de repetição, ou seja, você tem infecção urinária agora, tratou, daqui a pouco você tem de novo, várias infecções urinárias, aí você pode evoluir para a insuficiência renal crônica. Entendi. E aí a crônica não tem reversão, aí ela tem os tratamentos, né? Que aí a gente fala, o que acontece? Qual a função do rim? Lembrando, a função dos nossos rins são filtrar o nosso sangue. Uma vez que ele lesou, que ele não consegue mais filtrar, eu preciso fazer essa filtração do sangue. Como que é feito? Né? Agora eu passo a pergunta para você, como que é feita a filtração do sangue? Eu não sei. Mas assim, se tem que fazer o filtro desse nosso sangue, é porque o nosso sangue termina ficando com algumas sujeiras que não poderia, é mais ou menos isso? Sim, as toxinas, as né? toxinas. Como eu falei lá, né? A gente, o que é bom, o organismo absorve, o que é ruim é eliminado através da urina. Tá. E esse rim não funcionando, ele não consegue filtrar, ele não consegue eliminar essas toxinas principais, ureia e creatinina. Tá. Então, vamos lá. Que tratamento, então, nós temos? Aí nós temos... Para essa crônica, né? Para a doença renal crônica, nós temos 3 tipos de tratamento, né, que a gente até chama de terapias renais substitutivas, né? E aí, nesse período da crônica, nós estamos com quanto % do nosso rins fazendo esse trabalho? Então, ou já não está mais? Já está de 10% para menos, né? A partir de 10%. Então, assim, quando é detectado lá no início da doença da próstata, que está lesando o rim, imediatamente o seu médico urologista, o outro que está tratando, o oncologista que seja, vai te encaminhar para o nefrologista, que o nefro é o médico específico da função renal. Ele vai tratar, aí ele vai acompanhar a evolução dessa doença renal. Quanto que está, aí vai ter vários testes, além do teste básico de ureia e creatinina, ele vai ter uma taxa de filtração glomerular, que é outro assunto, ele vai ter um clearance de creatinina, que é um exame feito na urina, para ver esse volume, essa capacidade do rim de estar filtrando ainda. Quanto ele está filtrando? 20%, 15%, 10%? 10% já é hora de iniciar a hemodiálise. Ou seja, vai ter vários exames antes de chegar, não é, eu estou com insuficiência renal crônica, já vou para a hemodiálise. Não, às vezes você consegue postergar isso, você consegue retardar esse início de hemodiálise, fazendo acompanhamento médico, controlando a sua pressão, controlando a sua dieta, diminuindo esses valores de ureia e creatinina. Tá. E mesmo quando já um dos tratamentos seja hemodiálise, mesmo quando está já nisso, tem alguma dieta específica para esse cliente, para esse paciente que já está fazendo a hemodiálise? Ah, sim. Normalmente as clínicas, hoje em dia, lá atrás, quando a gente começou, há 20 e tantos anos, tinha, mas não tão presente, né? A gente encaminhava o paciente para uma nutricionista. Hoje, no quadro de profissionais, nas clínicas é obrigatório, a portaria do Ministério da Saúde exige a presença do nutricionista, do psicólogo, do enfermeiro e tal. Então, o nutricionista acompanha essa dieta dele para orientar o que ele pode e não pode ingerir na vigência dessa doença renal crônica, né? E aí você fala hemodiálise, a gente falou, são 3 tipos de tratamento para insuficiência renal crônica, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante renal. Como são assuntos bem extensos, a gente pode hoje focar mais da hemodiálise. E em outras oportunidades, se for possível, a gente se dispõe a vir e falar dos outros tipos de tratamento. Perfeito. Então, nesse hemodiálise, como funcionaria? Como que é? Então. Assim, porque às vezes eu sei que tem muita gente que sabe um pouco a respeito disso. Até pessoas que já, na sua casa, já teve pessoas fazendo, né, hemodiálise para poder manter esse rins filtrando o sangue de uma forma boa, sem que haja tanto inchaço, sem que haja tanta retenção. Então, fala um pouquinho para nós como que é esse trabalho, porque você ficou tanto tempo, né, fazendo isso. Como que é a hemodiálise, né? Então, a hemodiálise, sangue, diálise, filtração. A hemodiálise é a filtração do sangue através de uma máquina. Então, só assim, reforçando, essa máquina vai fazer
para nós, para o paciente, eu digo nós porque qualquer um de nós está sujeito a isso, pode acontecer, então a máquina vai fazer para a gente o que o rim não consegue mais fazer, que é filtrar o nosso sangue, né? E como que vai filtrar? Então, a partir do momento que o paciente ele é diagnosticado com a doença renal crônica, se é bem no início, há tempo hábil do médico nefrologista encaminhar para um cirurgião vascular e providenciar o que a gente chama de acesso, ou seja, um catéter, uma veia central ou uma fístula arteriovenosa, que é preparar uma veia, ligar uma artéria numa veia para que essa veia tenha um calibre e um fluxo de sangue suficiente para sair na máquina. Aí, então, explicando, a gente coloca 2 agulhas nessa fístula, uma agulha, o sangue sai, passa na máquina. Vou pegar seu celular. Tá. Aí, digamos que aqui é o filtro, né? É um tubo, que é o filtro, o rim artificial. Então, a agulha, umas mangueiras, vem, a máquina ajuda a puxar esse sangue, passa no filtro, filtra e já volta para você. Então, eu não tiro o seu sangue e jogo na máquina para limpar. O teu sangue fica circulando fora. A gente chama de circulação extracorpórea. Por quê? É uma circulação realmente, um volume razoável de sangue. Não me recordo agora, eu chutaria uns 300 ml, se não me falha a memória, desse volume circulando fora. Então, é todo o circuito, o filtro, dá mais ou menos isso. Então, passa nas mangueiras, a máquina tem todo um sistema de segurança para não causar danos ao paciente durante esse procedimento. Passa no filtro, o filtro volta para você. Sai, passa no filtro, volta para você. Isso feito durante quanto tempo? 4 horas numa máquina, de 3 a 4 horas, depende do seu porte físico, do seu peso, dos seus níveis de ureia e creatinina, isso é prescrição médica. O médico vai dizer 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas para esse paciente. Quantas vezes? 3 vezes por semana. Segundas, quartas e sextas, ou terças, quintas e sábados. Você vai até uma clínica de hemodiálise para realizar esse procedimento. E aí, quando está já na hemodiálise, tem os ml corretos para você tomar água ou você não toma água? Tem, o tanto que você consegue urinar. A gente costumava fazer assim, olha, você põe lá uma garrafinha e você vai urinar. O que você urinar nas 24 horas, você pode tomar de líquido. E aí a gente inclui não só a água, é o líquido. O líquido é o chá, é o café com leite, é o suco, é a água. Aí é Porque, tudo. olha só, quando a gente não orienta direito, ou quando o paciente não entende, a gente tem que reforçar bem, porque assim, a gente tinha um paciente, o senhor não pode beber água, mas ele bebia 1 litro de leite por dia. Então, é líquido do mesmo jeito, né? Aí, então, você tem que restringir. Então, digamos que você urina 1 litro ainda por dia, o teu rim ainda tem essa capacidade de urinar, formar urina, porém não filtrou as toxinas. Aí você pode tomar esse 1 litro de líquido nas 24 horas. Aí você tomou chá, você despreza 1 copo de chá da água. Você tomou 1 copo de suco no almoço, você despreza 1 copo de água da sua garrafa. E a água vai ficando para você tomar os remédios, por exemplo. Então, você tem que... você não pode tomar 1 litro de água mais 1 litro de suco. Aí já são 2 litros que você não vai eliminar, 2 quilos que você vai ter que perder na máquina. Detalhe, a máquina de hemodiálise, além dela fazer esse processo de filtrar o sangue, né, que vai saindo, filtrando e voltando, ela vai tirando o excesso de peso. Aquele inchaço que eu falei lá no início, que a pessoa está com o pé inchado, está bastante inchado, chega a ficar 10, 12 quilos acima do peso, as máquinas tiram. Além de filtrar, elas tiram o excesso de líquido. A gente programa, conforme a prescrição médica, 1 quilo, 2 quilos, 3, 4 quilos por sessão. Nossa, por sessão? Sim, sim. Gente, que interessante. Por sessão, porque você faz dia sim, dia não. Então, o que você fez segunda, aí o que você comeu segunda tarde, terça tarde à noite, você não eliminou, você acumulou. Aí chega na quarta-feira, você vai filtrar o seu sangue para não acumular suas toxinas e você vai tirar o excesso de líquido que você acumulou. Chega a ser 2? 3, 4 quilos Gente, de líquido. Interessante. Eu não sabia que era tão amplo assim essa máquina. Bastante. Olha, Bastante, é experiência. E cada né, dia gente? mais as máquinas estão mais seguras, elas têm mais recursos para dar qualidade de vida para o paciente, para dar segurança durante o procedimento, sabe? É muito segura, são fáceis de operar, a gente
aprende lá, sempre treinando, vai aprendendo, o pessoal que fornece as máquinas vem dar treinamento para a gente, como que é, e a gente... Tá. Ô, Lídia, as pessoas também falam, é muito engraçado que também, dependendo do comprometimento, né, desse paciente, agora você falando que o médico está ali junto, está analisando tudo, está percebendo tudo, está colocando quanto tem que tirar, qual o tempo que tem que ficar, pelo peso. Então é tão interessante isso, que eu não sabia que era tão amplo desta forma. Tem gente que diz assim, olha, tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que fazem hemodiálise e ela pode morrer ali na máquina. É verdade isso? Ou é mito? Não, não é mito. Pode sim, pode ter complicação, mas, como eu falei, as máquinas são tão seguras para evitar danos ao paciente. Mas ele pode ter uma complicação, por isso que, assim, é um tratamento que a gente considera na enfermagem, na área de saúde, é um tratamento de alta complexidade, com pessoas altamente capacitadas, treinadas. Inclusive, dificilmente as clínicas são abertas para estágio de cursos de enfermagem, porque é uma coisa muito complexa. Então, cada funcionário, cada colaborador que chega, cada enfermeiro, auxiliar técnico, né, hoje só técnico, são treinados, acompanhados pelo enfermeiro, até você ver que ele está capaz de já fazer o procedimento sozinho. Muitos procedimentos são só o enfermeiro que faz, mas ele pode ter um agravo, sei lá, uma hipotensão severa, aí ele tem um vômito e se você não está atento, ele pode se asfixiar e levar uma parada cardiorrespiratória, né? Mas graças a Deus não, a gente está sempre atento, o paciente está ali, tem tanto de funcionários por paciente, o tempo todo, o enfermeiro o tempo todo circulando, médico de plantão, durante o tempo que você está dialisando o paciente, tem um médico na clínica. O último paciente saiu, o médico pode ir, a enfermagem termina de organizar para o dia seguinte. É bem complexo mesmo. Tá. E assim, desculpa, continua. Não, eu ia falar assim, depois eu vou falar um detalhe de uma vez, né, dessa complexidade. Tá. Uma que curiosidade. ótimo, é bom você trazer esses exemplos. E deixa eu te fazer outra pergunta. Nesse período que a pessoa está ali fazendo esse filtro, ela não ingere nada, não pode ingerir nada? Pode. Ela come lá também? Ela faz um lanche, faz alguma coisa? Como são 4 horas de diálise, os que vão logo cedo, eles tomam café da manhã. Os que vão na hora do almoço, às vezes tem clínicas que fornecem até o almoço, outras não, porque aí eles que têm que angariar com esses custos, né? O custo eles recebem do SUS ou do convênio pela sessão de hemodiálise, então eles têm que se equilibrar para ver o que pode fornecer para o paciente. Não é obrigatório a clínica fornecer, a gente está entrando num detalhe que não é, mas surgiu, né? Mas eles têm um lanche para comer, ou às vezes permitem que levem, enfim, eles comem durante a sessão. Em períodos festivos, festa junina, Natal, tudo, costuma-se fazer festinhas e levam coisas para eles comerem. Então pode comer de tudo? Normalmente sim, mas moderado, né? Sim. Tudo moderado. Ele pode até comer de tudo, sim, mas moderadamente. Ele não pode mais abusar de nada, assim. Exagerar numa comida pesada, uma feijoada, uma rabada, não, mas assim, ele pode comer carne depois que está equilibrado, tudo que a nutricionista conseguiu equilibrar com a dieta inicial, que foi sem proteína, depois vai entrando devagar as proteínas, 1, 2 vezes por semana carne vermelha, assim, mas pequenas frações. Tá. Então vamos lá, me fala esse exemplo que você tem aí para os nossos que estão nos assistindo, nos ouvindo nesta tarde. Me traz esse exemplo que você tem para nos dar. Assim, eu lembrei de uma situação, você falou, nossa, é tanta coisa. Então, eu lembrei que eu, durante o meu trabalho na última clínica, que foi lá em Franco, veio uma futura colega, uma graduanda de enfermagem, fazer um trabalho com a gente, perguntar como que era o dia a dia, a rotina da enfermeira numa clínica de hemodiálise. E nós sentamos assim, eu falei, vamos sentar e vou te dar entrevista, o que você quer saber? Então ela foi perguntando tudo, e quase tudo que eu falei aqui, muito mais, que tem muito mais coisas, eu fui falando. Ela falou, nossa, eu já estou cansada só de ouvir, porque realmente é um trabalho
né, contínuo, é um trabalho corrido, é um trabalho estressante, sabe, assim, e a gente costuma dizer, para quem gosta, para quem se identifica com o doente renal, com a clínica, porque é aquele trabalho todo dia, é rotineiro, é todo dia aquela mesma coisa. Mas é claro, a gente está todo dia preparado para uma novidade, pode acontecer um evento adverso, alguma coisa, a gente está ali, mas é muita coisa na doença renal que a gente tem como enfermeiro de clínica de hemodiálise, a gente dá conta. Que legal. Vamos lá. Você que está nos assistindo, nós estamos no programa Gerando Saúde. Nós estamos falando hoje sobre os rins, insuficiência renal. Estamos com a Lídia, que trabalhou muitos anos dentro desta área. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Boa tarde, vocês que estão nos assistindo. Nós estamos no programa Gerando Saúde. E hoje nós estamos falando sobre os rins, sobre a insuficiência renal. Falamos um pouquinho sobre a próstata, o quanto ela também está ligada a esta área também. Estamos no Novembro Azul e nós estamos falando para você, homem, também se cuidar, a prevenção como uma das coisas muito importantes para a sua vida, para a sua qualidade de vida. E nós estamos com a Laudilina, né? Vocês estão nos acompanhando. Eu falo Laudilina, eu falo Lau, eu falo Lídia, porque nós estamos desde muito cedo. Nós nos conhecemos há muitos anos e eu chamo ela de tudo quanto é nome. Tenho vários codinomes, depois eu explico do Lídia. Eu chamo ela de Lídia, não sei, sempre para mim foi Lídia, Lídia. Alguns funcionários me chamavam de Ludmila. Ô, Ludmila! Então, conforme a afinidade, a gente vai trocando os nomes. Às vezes, aqui por formal, né, é Laudilina. Né? Para alguns, é Lau. E eu não adianta, eu não consigo chamar ela nem de Lau, nem Laudilina. É Lídia, para mim é Lídia. Tá certo. E aí, ela entende, né? Entende. Ela vai, eu queria ver com você, Lídia, se você tem um exemplo para nós, né? Um exemplo, assim, de repente, que você vivenciou, um exemplo que você queira dar para nós, para a gente entender um pouco mais dessa complexidade. Se você pode nos dar, né, um pouco dessa sua vivência em exemplos. Sim, eu vinha, quando nós vimos para cá, fiz um comentário que teria um exemplo de uma pessoa que acompanhei, uma pessoa conhecida, é claro que a gente, por questões éticas, né, não pode estar identificando, mas uma pessoa conhecida, enfim, né, um homem, e de repente ele ficou internado e a gente disse, o que está acontecendo? Ah, está internado, tá lá, vai ter que fazer uma cirurgia, mas nossa, o que está acontecendo? Investigando, conversando com os familiares, amigos, a gente descobriu. O senhor estava em casa há alguns dias, urinando e já urinando com sangue. E assim, vai passar, deve ser alguma coisa. Não ia passar, não vai passar, se você não procurar descobrir a causa desse sangue. Aí, assim, resumindo a história, ele foi internado um bom período com
eu acho que eu mencionei aqui, não sei se eu falei, mas falando, ele ficou com irrigação contínua. O que é uma irrigação contínua? Como ele estava sangrando, por algum motivo, que podia ser da próstata, ou podia ser um tumor dentro da bexiga, e que depois eu acabei não descobrindo o que foi o diagnóstico final, até porque não tive, não tempo, mas eu não tive depois mais contato para saber. Mas ele está bem, fez cirurgia e tudo, mas ficou irrigando, né, passando soro. Mais de uma semana ele internado com essa irrigação contínua. O soro entrava, coloca-se uma sonda que a gente chama de 3 vias no canal uretral, né, na via urinária masculina. Coloca essa sonda, né, e numa dessas vias o soro entra, na outra via o soro sai. Então, irrigando o soro o tempo todo, lavando essa bexiga o tempo todo e sempre saindo hematúrica, que a gente fala, hemática, né, com muito sangue. Porque tinha uma presença de uma anomalia, uma normalidade ali naquela bexiga, naquela próstata. Possivelmente era a próstata. Depois eu realmente fico falha porque eu não fui depois saber o que foi o diagnóstico final. Mas assim, você vê que a gente fala, o homem demora a procurar auxílio médico e às vezes está já com sinal, um sintoma, e acha que não é nada. Então assim, está urinando de gotinha, já é um alerta. Está urinando pouquinho, de pouquinho, daí a pouco mais um pouquinho, não, é outro alerta. A urina tá urinando um pouco durante o dia, bebi bastante líquido, tomei chá, tomei suco, tomei água, estou urinando um pouquinho, é um alerta. Então, assim, nós temos uma máquina perfeita que Deus nos criou, como ela, né, no princípio, até a menção aqui do livro do Gênesis, a gente é uma máquina perfeita, Deus criou a sua imagem e semelhança e funciona muito bem. Cada órgão tem sua função e junto com o outro vai funcionar muito bem. Agora, a partir do momento que você percebe que não está, alguma coisa não está legal, não espera piorar ou não espera sarar sozinho, que dificilmente vai sarar sozinho, né? Já é um problema ali. Então, esse é o alerta. Principalmente para os homens, que a gente está falando da saúde masculina, Novembro Azul, para eles se atentarem a qualquer sinal, qualquer sintoma, qualquer alerta, assim, que sirva de alerta para eles já procurar o médico e ver o que está acontecendo. Não se envergonhe, não tenha vergonha. A gente pode aproveitar e comentar rapidamente sobre aquele que ainda tem aquele medo, né? Aquela coisa cultural de que não vou fazer o exame do toque. Gente, é necessário, é um exame simples e que é através dele que vai sentir, o médico vai sentir o aumento ou não da próstata. A partir daí vai pedir uma biópsia, um ultrassom, uma tomografia, o que for preciso, mas a princípio de imediato é esse, se tem um sintoma. É claro que se a pessoa tem condições, já quer partir direto para um ultrassom, pode ser que seja feito, mas normalmente o que mais indicado de imediato é o exame do toque, não tem outro, né? E é muito interessante, né, Lídia? Porque quando nós falamos até no programa passado, que assim, mesmo a pessoa fazendo PSA, né? PSA, mesmo fazendo ele, mas o mais correto ainda é o toque retal. O PSA é um marcador tumoral, né, que até usam em outras situações de presença de tumor em outros órgãos, né? É o antígeno específico prostático, PSA. Então, mas ele é um marcador também, né? Uma enzima que vai estar alterado no momento que a próstata está aumentada. Mas é o toque que vai dar, né? E, sabe? É como assim, por exemplo, você tem, digamos, uma anomalia intestinal no reto, tem uma disfunção, você está sangrando, está evacuando com sangue, ou você tem muita dificuldade para evacuar, ou você está com o intestino preso. Você vai precisar fazer uma colonoscopia, que o que é? É uma endoscopia ao inverso, né? Endoscopia, entra a boca para ver o estômago. Colonoscopia, vai o tubinho para ver toda a região retal. Então, assim, por que não fazer um toque, né? É um exame que a gente precisou, tem que fazer. Chegou o momento. Pessoal, nós estamos já no final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a Laudilina, a Lau, a Lídia, são os nomes que nós chamamos ela.
Então, eu quero muito agradecer a presença dela, pela essa explicação maravilhosa que ela tem nos dado nesta tarde, por tudo aquilo que ela nos ensinou nesta tarde. E aí eu gostaria que ela fizesse as considerações finais. Tá certo. Então, eu também agradeço a oportunidade de ter vindo, ter contribuído com vocês, com o programa, com as pessoas que nos assistem. Me coloco à disposição, não tenho muito tempo, mas a gente arruma o tempo para vir, a gente se organiza. E, então, eu agradeço imensamente poder ter vindo e ter contribuído. E, assim, é muito extenso realmente a questão da doença renal crônica, da hemodiálise, às vezes fica até meio vago você falando aqui, né? E ainda tem a diálise peritoneal e o transplante, que são outras formas de tratamento da doença renal crônica, né? Então, me coloco à disposição, numa outra oportunidade a gente pode estar vindo e falando. Se não me falha, é o mês de março que tem o Dia Mundial do Rim. A gente pode pensar nisso, né? Se programar para estar falando mais sobre isso aí, né? E, enfim, que as pessoas, principalmente os homens, aproveitando que é o mês de Novembro Azul, a gente está aqui, que eles não esperem se agravar qualquer sintoma, qualquer coisa diferente que acontece no seu organismo, não espera se agravar, não espera melhorar sozinho. Busca ajuda, busca uma orientação médica, uma consulta para fazer um exame e descartar qualquer coisa, tá certo? Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer você que compartilhou, você que mandou a sua pergunta. Eu quero agradecer de uma forma grandiosa a todos que estiveram nesta tarde conosco. Agradecer a Lídia, a Laudilina, a Lia, a Lau. Então, assim, quero agradecer ela por ter estado conosco nesta tarde. Dizer que foi muito bom que você estivesse conosco. Dizer também, né, quero agradecer a nossa mídia que está sempre nos ajudando, nos apoiando em tudo aqui, nos dando aí umas coordenadas. Agradecer o nosso ministério, né, na pessoa do nosso pastor presidente, doutor Elias Cardoso, a missionária Lígia Marins Cardoso, a todos da presidência por esta visão, por ter nos colocado à disposição nesses canais, nas redes sociais, para levar mais informação. Também quero agradecer o meu pastor regional, o pastor Joel Barbosa, a minha missionária, que é a Sueli Barbosa. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Fique conosco. Teremos mais informação para você neste mês do Novembro Azul, nos próximos sábados. Um beijo a todos. Até sábado. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.